Amém? Vamos fazer isso de uma forma responsiva. Vamos ler o versículo ímpar, os irmãos lêem os pares, até chegarmos ao versículo 7. Podemos? Amém? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém. Versículo 7, todos juntos. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós te louvamos, ó Deus, por este dia de vida, te louvamos por esta oportunidade que nos dá estarmos reunidos aqui como filhos teus, como igreja tua, ó Deus, para que possamos, em obediência à tua palavra, louvar e glorificar o teu nome, ó Pai. Como diz na Bíblia, Senhor, a este glória na igreja por Jesus Cristo. Este é o intuito e o propósito de todos aqueles que chegaram aqui esta manhã, Deus, que o seu nome possa ser então glorificado. Pedimos que abre nos nossos corações estejam todos desarmados para que recebamos a tua palavra, Deus, e as tuas instruções para as nossas vidas, ó Deus. Use-me, ó Deus, como um vaso, como uma casa de lodo, para que o teu nome seja enaltecido por meio da explanação da sua santa palavra, Pai. Pois é em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós gostamos e nós constantemente ouvimos do amor de Deus, né? É bom ouvir do amor de Deus? É bom, né? É o único amor que é puro, verdadeiro, desinteresseiro, é o único amor que é constante, né? É o único amor com o qual a gente pode contar, é o único amor que é completo, puro e pleno em essência, né? É um dos atributos de Deus que é um dos seus maiores atrativos, é o seu amor, né? Juntamente com a sua misericórdia, a sua graça. É bom pregar sobre o amor? Sim, é bom pregar sobre o amor. É bom experimentarmos o amor de Deus? Sim, é bom experimentarmos o amor de Deus. É bom sermos assim afagados com o amor de Deus? Sim, é bom sermos afagados com o amor de Deus. Só que o nosso Deus é um Deus perfeito. E se esse Deus perfeito fosse só amor, ele seria um Deus manculeta. Ele arrastaria uma perna. Então nosso Deus, ele é plenamente amor, ele é plenamente justiça, ele é plenamente santidade, né? E ele é também plenamente ira. Existe um aspecto, né, em relação ao nosso eterno Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos ou que é pouco denotado. Se chama a ira santa de Deus. Da forma que nós ouvimos o Evangelho, em muitos casos, né, ou como nós temos ouvido ultimamente, parece que este atributo de Deus, que é a sua ira santa, ela foi amputada, né, da pessoa do Senhor. Irmãos, muitas coisas que a Bíblia nos apresenta da parte de Deus, e muitas das ações de Deus, ela só é possível porque existe e por conta da ira do Senhor. O que leva a Deus a lançar pecadores contundentes, que não se arrependem, que são afrontosos, ao inferno para serem atormentados? A santa ira do Senhor. A santa ira do Senhor. Então nós temos um Deus que é compassivo? Temos, amém. Temos um Deus que é longânimo? Temos, amém. Temos um Deus que é amor? Temos, amém. Temos um Deus que sustenta? Temos, amém.
mas temos um Deus também que é santa ira, que é justa ira. Amém? Amém, irmãos? É difícil dizer amém para uma coisa como essa, né? Mas esta é a realidade acerca de Deus. É isso que a Bíblia nos fala. Nós começamos aqui a ler esses versículos, e nós, para a gente pegar o fio da meada, Paulo está aqui falando a respeito dos falsos líderes, está instruindo esses irmãos a que não abandonem a fé em Cristo, não aceitem um evangelho, se não falso, pelo menos diluído em muita água ou açucarado. Ele alerta esses irmãos acerca do que eles têm aprendido acerca de Cristo, acerca da salvação, do perdão, da graça, do cumprimento da lei, enfim. E ele então aqui, nesse contexto de alertar esses irmãos, ele fala a respeito deste perigo externo, mas depois ele alerta esses irmãos a respeito de um perigo interno, né? Ele, no versículo, capítulo 1, começa dizendo assim, a gente vai brevemente, rapidamente, caminhar até o versículo que a gente quer falar um pouco mais. Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, né? Primeira coisa que ele nos coloca aqui, irmãos, é que é normal, entre aspas, não é o ideal, mas é normal. Sempre alguém está envolvido em algum tipo de ofensa, em algum tipo de pecado. É normal, entre aspas, mas não é o ideal, né? E ele diz assim: se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Ele identifica aqui, pelo menos primeiramente, dois grupos ou dois tipos de pessoas: o que peca, o que ofende e o que encaminha. E esses dois tipos de pessoas estão na igreja, né? Então ele fala assim: a manutenção da igreja, para o bem andamento da igreja, dessa forma que acontece. O mais forte ajuda o mais fraco, aquele que está em pé, olha que não caia, o justo cairá 7 vezes, não ficará prostrado, e assim ele caminha esse raciocínio dele. Mas é interessante que ele fala assim: o irmão em pecado, o irmão que cometeu alguma ofensa, ele fala assim, ele diz assim: vós que sois espirituais. A gente tem que entender isso, irmãos, como um imperativo da parte de Paulo. Ele não está dando uma sugestão, ele está mandando que faça. Amém? Se alguém for pego em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai, ou seja, tragam de volta para os retos caminhos do Senhor, tragam de volta para a comunhão, tragam de volta para a comunhão da igreja, para o seio da igreja, mas façam isso com... Amém? Mansidão. Os irmãos se lembram? A gente está em Gálatas. Se você voltar no capítulo 5, a mansidão é uma das facetas do fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é? E ele fala assim: encaminhai o tal com mansidão. Então, é para ser feito, mas também da forma correta, não é? Da forma correta, porque isso é feito com o propósito de restabelecer e erguer o irmão. Perdão, irmãos, não com o propósito, infelizmente acontece, irmãos, somos crentes salvos, lavados pelo sangue de Cristo, mas ainda temos a velha natureza, o velho homem, e não tem como, vai ser sempre assim, né? Então muitas vezes o que acontece? O velho homem está assim, com o volante da sua vida na mão, não está o novo homem, está sentado no banco do passageiro. Quando isso acontece, algumas vezes, por quais motivos que sejam, de repente você levanta a questão, mas com o intuito de empurrar o irmão mais para baixo. Não é esse o propósito do Senhor. Ele fala assim: então encaminhai com espírito de mansidão. Ele coloca aqui uma coisa importante: olhando por ti mesmo, né? Porque aquele irmão que está sentado naquela cadeira branca precisando de correção, de ser reencaminhado com mansidão, com amor, né? Ele pode sair daquela cadeira se for feito tudo biblicamente corretamente, mas você pode sentar naquela cadeira amanhã,
olhando por si mesmo. Entenda que a verdade é uma só, ela não muda. Ela pode ser aplicada a personagens diferentes, mas a verdade é uma só. E ele continua. O irmão Daniel falou que eu posso usar o tempo, irmãos. Me suportem um pouco, tá? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 2, ele diz, o versículo 1 está tratando de irmãos que foram pegos em algum deslize, ele está tratando de pecado, então esse é o contexto. O versículo 2 continua tratando acerca do mesmo assunto. Ele fala assim, levai a carga um dos outros. Ou seja, irmãos, o pecado é uma carga, o pecado é um peso muitas vezes assim esmagador, quando você não usa as ferramentas que Deus te dá para que você lide com ele. Então, só existiu um homem na face da terra que foi capaz de carregar todo o peso de todo o pecado. Esse homem foi Jesus. Ninguém mais consegue. E ele, tratando de pecado, ele fala assim, levai as cargas um dos outros, ou seja, assim, ajude cada irmão a cuidar do seu pecado. Isso é levar as cargas. A carga aqui é pecado, ajude. Muitas vezes o que pode acontecer é o seguinte, eu tenho assim uma facilidade em lidar e tratar biblicamente falando, é óbvio, né? Com uma questão, eu não sei, talvez financeira, né? Que se encaixe, que ache suporte na palavra de Deus. Já o irmão Daniel não tem. Levar a carga, eu me aproximar dele e tentar ajudá-lo com o pecado que ele tem sobre a sua vida. Isso é levar as cargas uns dos outros, no contexto aqui. Existe aquela outra passagem, suportando uns aos outros. Não é que é assim, poxa, pastor Antônio é um pastor chato, mas a Bíblia mandou eu aguentar ele. Não é isso. Quando ele fala assim, levar a carga um dos outros, é realmente como se ele estivesse carregando uma tora de 1 metro de circunferência, com 10 metros de comprimento, todo mundo pôr o ombro de baixo e todo mundo suportar. Suportar uns aos outros, é essa maneira que ele diz, né? Mas ele fala, levai a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Quem falou? Amém. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Lembrando que o mandamento, o amor não vem desvinculado de outros mandamentos, como santidade, zelo, glorificação, testemunho. Mas ele fala assim, então, assim cumprirei a lei de Cristo, né? O versículo 3 ele diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Vamos entrar nesse assunto, porque a gente vai gastar muito tempo nele, não é? Você é aquilo que Deus vê, aquilo que Deus enxerga em você. Você não é o que você pensa e você não é o que seu colega pensa, o que seu irmão pensa. Você é o que Deus enxerga em você, né? 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte, faça uma introspecção a respeito da sua vida espiritual, a respeito do seu serviço prestado a Deus, né? Faça uma autoanálise profunda, sincera e honesta. Quando falo honesta, a base é a Bíblia, não é? Faça, né, essa autoanálise, e se você realmente vê que você está caminhando, crescendo e amadurecendo, amém, fique feliz porque você está conseguindo ter algum tipo de progresso espiritual. Agora não fique feliz porque você peca 10% e o Murilo peca 20%. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, mas não o outro. Você quer se comparar com alguém para ver se você realmente é um servo fiel, verdadeiro, né? Que brilha tanto que solta a faísca da cabeça? Se compare com o Senhor Jesus, com mais ninguém.
5, porque cada qual levará a sua própria carga. Lembra-se, carga, o assunto aqui é pecado, irmãos. 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso também a gente não precisa falar aqui, porque é autoexplicativo, é um axioma, isso aqui está falando por si só, não precisa falar nada desse versículo, irmãos. O versículo 7 ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lembra-se, falsos mestres, Deus vem tratando com a igreja aqui, falando o que está errado, dos desencaminhos e tudo mais, não é? E quando ele chega nesse versículo 7, ele chega assim, vamos dizer assim, ele meio que faz uma conclusão, não é? Meio que faz uma conclusão. Ele começa o versículo 7 dizendo assim: não erreis. Irmão, existe dois tipos de erro: o erro externo e o erro interno, né? Por exemplo, assim, existe diferença em eu dizer para a irmã Raquel, não permita que ninguém te engane, não permita que o mundo te engane, e eu dizer: irmã Raquel, não se engane. O erro é externo, o outro, o erro é interno, é na concepção. Erramos muito na concepção, irmão, na nossa concepção do que é certo, do que é errado, do que é louvável, do que não é louvável, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que glorifica a Deus, do que não glorifica a Deus, do que Deus aceita e do que Deus não aceita. Nós erramos muito na nossa concepção, não porque não temos subsídios para saber fazer um bom julgamento, temos, mas erramos ainda assim. Então Paulo se dirigia e fala assim: vocês não errem, porque vocês têm informação suficiente para saber se comportar, saber se conduzir, saber andar, saber assim construir os seus pensamentos acerca de Deus. Vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Evangelho, vocês conhecem a verdade, por ter toda essa bagagem que é necessária para que você se mostre uma pessoa bem esmeirada, com todas as condições, que a todos é dado de igual modo. Ele diz assim: não erre. Você conhece Deus, você conhece esse Deus, você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele já fez, você sabe o que Ele está fazendo, você conhece o trabalhar dele na sua vida, você conhece o trabalho dele na sua igreja, você conhece o trabalho dele no seu povo, né? Falando de Israel, um povo, uma nação que era civil religiosa, né? Israel era nação, mas também era religião. Eu acho que poucas coisas eu diria aqui acerca de Deus que talvez alguém aqui não soubesse. Penso eu que poucas coisas eu poderia dizer a respeito de Deus, né? E quando ele chama, evoca esse povo para que eles reflitam, ele joga sobre eles o peso do conhecimento que eles têm acerca de Deus, para que esse peso quanto ao conhecimento, em quantidade e tudo mais, traga algum tipo de temor a eles. Perdão. E ele diz assim: não erreis, não se engane, né? No contexto, não se deixe também enganar por falsos mestres, que eles falam, não errem na sua concepção, não errem, porque esses homens estão tentando chamar a atenção para si próprio, que é o que eles estavam fazendo aqui, nesses falsos mestres. Ele fala: não errem, não permitam que essas pessoas te dissuadam vocês, né? Mas principalmente não erreis no seu coração, no seu íntimo. Agora, por que este alerta, eu diria assim, tão sério, tão solene, esse alerta tão gritante? Por que ele fala: cuidado, não errem, cuidado? Por que cuidado? Ele diz: porque Deus não se deixa escarnecer. Irmãos, isso deveria fazer a gente tremer, pelo menos eu penso nisso. Isso deveria fazer qualquer cristão que conhece a Deus verdadeiramente tremer. Deveria fazer.
as pessoas assim se aterrorizarem, né? Deus não se deixa escarnecer. Se você realmente conhece a Deus, com toda a sua justiça, com toda a sua ira, que é o culpado não tem por inocente, se você realmente conhece este Deus, e a história desse Deus tratando com a humanidade, né? Se realmente isso é uma verdade, um fato na vida do cristão, a primeira coisa que ele ia entender, eu teria que entender, irmãos, com Deus não se brinca. Não dá para brincar com um Deus desse, né? Os homens, eles podem enganar a si próprios, a si mesmo, podem enganar aos outros, né? Com falsas condutas, falso comportamento, falsos discursos, com verniz de santidade, de honestidade, de religiosidade, mas a Deus não dá para enganar. A Deus você não engana. Ele fala assim que os homens, quando ele falar com Jesus, antes dele falar alguma coisa, Deus já sabia, porque fala assim que Jesus conhecia os seus corações, irmãos. Mas o fato é que você não pode enganar a Deus, e seria sábio da sua parte que você não brincasse com o Senhor, não provocasse a ira. Jeremias 26, 25. Deixa eu ver se é isso, irmãos, que ultimamente eu estou ficando velho, eu ando inventando versículo. Daí o irmão na igreja fala assim: pastor, não é esse versículo não. Acho que é 25, 26. Deixa eu ver se for isso. Eu não marquei, então vamos tentar achar. Acho que é 26, 25, irmãos. Vamos ver. Não é. Está pitando aqui. 25, 6. Amém? Diz assim, Jeremias 25, 6. Deus falando com o povo de Israel. Esse foi o motivo do cativeiro, de muitos castigos na vida de Israel. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante dele, nem me provocareis a ira. Sabemos que isso aconteceu, sabemos no que deu, mas o fato é, eu falo assim, estou dizendo para vocês o que é correto, façam o que é correto e não me provoquem a ira. Voltando ao nosso texto, Gálatas. Então eu disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Ponto e vírgula. Veja só, porque tudo, irmãos, veja o absoluto, porque tudo o que o homem semear, isso se referindo ao tudo que ele acabou de falar, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso é quanto ao tipo, a qualidade, a quantidade, tudo. Em termos gerais, né? Se vamos por, o irmão Devanir planta café, ele vai colher o quê? Café, né? A irmã Dolores planta rosa, ela vai colher rosa. Se entendêssemos isso, irmãos, nós talvez entenderíamos o porquê de muito sofrimento que nós temos em nossas vidas.
Ninguém consegue colher um fruto diferente da semente que ele plantou. Não dá. Isso é uma realidade. E também, se a semente plantada é boa, o fruto é bom, porque tudo que plantar vai semear. Se a semente plantada for ruim, o fruto é ruim. É o que Deus nos diz aqui. É preciso que você saiba escolher o que você está plantando na realidade. Se você semear abundantemente, você vai colher muitíssimo abundantemente. Em outra passagem fala: aquele que semeia vento, colhe tempestade. Tudo que você semeia, você colhe. Porém, você colhe muito mais do que você semeou. Você plantou discórdia, você vai colher discórdia, mas muito mais discórdia do que você plantou. E também é lógico, se você não plantar nada, você não colhe nada. Irmãos, eu falo isso porque acontece. Eu não sei se acontece com os irmãos aqui. Às vezes chega um irmão, começa a frequentar a igreja, se converte, ou vem de outra igreja, é encaminhado, enfim, entra na igreja. Daí ele chega na igreja, começa a frequentar a igreja, de repente ele olha, de repente, para o irmão Daniel, né? E ele começa a olhar para o irmão Daniel tem os seus costumes, a sua vida, trabalha na igreja, tem a casa dele, o trabalho dele, enfim, tudo. As pessoas o consideram, as pessoas, ele tem as suas peculiaridades. A pessoa chega na igreja e começa a ficar indignado, porque ele está na igreja como o irmão Daniel, vem nos cultos como o Daniel, lê a Bíblia como o Daniel, só que o irmão Daniel está muito acima dele. Muitas vezes essa pessoa não entendeu que ele chegou na igreja há 1 ano, 6 meses atrás. Foi então que ele começou a plantar. O Daniel já está plantando há quanto tempo? Não é? E as pessoas às vezes não entendem isso, irmãos. Não entendem isso. Que elas precisam plantar para que elas precisam colher. E é importante que elas entendam o que elas estão plantando, para que elas colham coisas boas. Na hora de plantar, irmãos, muitas vezes o plantio é gostoso, é divertido. As pessoas escolhem a semente mais barata, a que é mais fácil de plantar, a que não precisa aguar, não precisa carpir, não precisa adubar, não é? E depois lá na frente, quando vem o fruto, aí que a igreja ore. Como que a gente vai mudar a semente? Não tem mais jeito de mudar, irmãos. É só pedindo misericórdia do Senhor. Não tem como. Mas não tem como mesmo, não tem como, não é? Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas vai ficar muito longo. Vamos continuar. Então, quando ele fala assim, tudo que eu plantar, ele vai colher, seja milho, seja banana, seja abacate, na verdade tem que entender que essa é uma expressão proverbial. Ela pode ser aplicada a qualquer coisa, na realidade, a todas as suas ações, sejam elas boas ou sejam elas ruins, né? Por isso que a gente quando vê algum irmão fazendo alguma coisa que assim não agrada ao Senhor, alguma coisa que o Senhor não apoia, que o Senhor não é da vontade do Senhor, alguma coisa que é uma desobediência à palavra do Senhor, você tenta alertar o irmão. Por quê? Porque ele está plantando algo que é ruim. E quando vier a colheita, irmãos, eu sempre falo na igreja assim, o pecado é como uma bomba atômica. Ela cai aqui, mas ela come tudo que está em volta. Come todos, né? Se a gente conseguisse plantar, não olhando para a semente, mas olhando para o fruto, talvez plantaríamos melhor, né? Mas a gente vive uma vida de facilidades. Eu não sou da roça, nunca fui da roça, eu nasci na freguesia do Ó, então nem sei o que é roça, né? Mas com certeza tem algumas sementes que dá mais trabalho para cultivar e para cuidar do que outras. Espiritualmente falando, as pessoas têm escolhido apresentar os serviços mais fáceis e menos custosos, serviços que muitas vezes talvez nem agrade ao Senhor, não tem a aprovação do Senhor, mas é aquilo que Ele está disposto a oferecer. E como diz no português claro e no mundão, um dia a conta chega. Não, eu saí muito do texto, vamos voltar para o texto onde a gente estava. Então, o versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Quando nós lemos esse versículo aqui, nós entendemos, irmãos, que a tolerância de Deus, ela é igual a 0
na vida daquelas pessoas que escarnecem dele. Vou repetir. Eu me propus falar sobre a ira de Deus, não sobre o amor. Então a gente está falando isso, tá? Ah, então Deus não ama? Não estamos falando do amor de Deus. A tolerância de Deus com aqueles que escarnecem dele é zero. Existem inúmeras e muitas formas de você escarnecer do Senhor, de você zombar do Senhor, né? De você expor o nome de Cristo ao vitupério. Existem muitas formas de você fazer isso. É óbvio que todas elas acontecem por meio da desobediência, voluntária ou involuntariamente, propositalmente ou não, elas acontecem. E é assim que elas acontecem. Só que nós temos que entender que nós entendemos um Deus que ele é 3 vezes santo. Isaías falou isso, depois a pouco ele respondeu isso, repetiu isso. Ele é santo, mas ele também é ira. Ele é um Deus que se ira, não é? Os irmãos já perceberam com a mesma ênfase, com a mesma força que a Bíblia diz que Deus é amor, também diz que ele é ira? Talvez a gente não perceba, porque a gente está sempre, né, a inclinação é para o lado, para o lado, na verdade, do amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, é um versículo conhecidíssimo. Irmãos, quando eu te der pelo menos 45 minutos que eu estou falando, se alguém puder me dar um sinal, eu não quero estender muito não. 1 João capítulo 4. Amém? Versículo 8. Todo mundo conhece esse versículo. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Com certeza o nosso Deus é amor. Volte um pouquinho só até Hebreus capítulo 12. Com a mesma ênfase, nós temos essa declaração quanto ao nosso Deus. Hebreus capítulo 12. Amém? O versículo 29 diz assim: porque nosso Deus, João diz porque nosso Deus é amor. O escritor de Hebreus está dizendo porque nosso Deus é um fogo consumidor. Mas como pode isso, irmão? Pastor, isso é um paradoxo. Isso aqui está cheio de paradoxo, lotado, irmãos, de paradoxo. Porque Deus, ele não se prende à nossa ínfima lógica. Jamais, na verdade, ele fará isso. Deus se ira santamente quando ele não é levado a sério. Quando se zombam, se escarnece, né? Se vitupera o seu santo e sacro nome. Isso vale para crente, para descrente. É claro que para um descrente a correção é diferente. Na vida de um crente, a correção, a ira de Deus é derramada sobre a vida do crente para que haja um reencaminhamento, né? A não ser que o castigo seja pesado demais. Existe castigo pesado demais? Existe castigo pesado demais. É que nós não vemos ou não queremos ver. Lembra-se de Atos capítulo 5, de um casal chamado Ananias e Safira, que brincaram com o Senhor? Morreram. Mas ninguém mais morreu. Não sei, porque não está sendo mais registrado. Quem pode me garantir que alguns irmãos que estão morrendo não é por conta do mesmo motivo? Irmãos, nós devemos entender a seriedade do serviço ao Senhor. Deus se ira santamente quando alguém se escarnece dele. Por exemplo, vai até Gênesis capítulo 6, irmãos. Gênesis capítulo 6. Falando de Noé, está falando do pecado que havia se esparramado por toda a face da terra, vai falar do dilúvio. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 6, amém? Gênesis capítulo 6, o versículo de número 13, acharam? Amém? Pedi para o irmão Devanir, leia para nós, por favor, Gênesis 6, 13.
6,13. Isso, irmão Divanil, por favor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Tá. Veja só, irmãos. Vamos nesse versículo de trás para frente. A terra será desfeita, porque ela está cheia de violência. Para Deus chegou o fim. Homens pecadores não levavam em conta ao Senhor, não se importavam com a palavra do Senhor, não levavam Deus a sério, brincavam com o Senhor, escarneciam do Senhor, zombavam do Senhor, né? Mas eles conheciam o Senhor, sabiam, conheciam. Eles não tinham a Bíblia, mas tinha a transmissão verbal, sempre existiu. Jacó e Esaú sabiam qual tipo de sacrifício oferecer, porque os seus pais tinham passado a eles de uma maneira verbal, né? Agora você consegue entender a seriedade aqui da ira de Deus? Irmãos, em Gênesis capítulo 6 nós vemos que a humanidade passou a linha vermelha da tolerância de Deus. O pecado estava insuportável. Você sabe o que Deus está dizendo para Noé? Nesse versículo, ele chegou para Noé e falou: Noé, é o seguinte, eu vou matar todo mundo. Você duvida que esta é a ênfase que Deus está dando aqui? Daí, segundo o beneplácito da sua vontade, que ele propuser em si mesmo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E amém, porque estamos aqui. O amor de Deus e a ira de Deus, como eu disse para os irmãos, frequentemente eles andam juntos. Abram em Números, capítulo 14, irmãos. Números, capítulo 14. A ira e o amor de Deus constantemente andam juntos. Números capítulo 14 e o versículo de número 18. Amém? Diz assim, leia com calma, né? Vamos ler com calma. Diz assim, o versículo de número 18. O Senhor é longânimo. Amém? Amém. Porque Ele é longânimo, não é? O Senhor é grande em misericórdia. Amém? Amém por isso também, irmãos. O Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão. Amém? Amém por isso, irmãos. Ele fala que o culpado não tem por inocente. O amor e a ira estão no mesmo versículo, irmãos. Eles se balanceiam. Deus não é mais amor e menos ira, nem mais ira e menos amor. Porque eles trabalham de uma maneira uniforme. Na verdade, se nosso Deus não se irasse, ou se Deus não tivesse ira, os seus atributos seriam falhos. Se Deus não irasse, ou se Ele não tivesse ira, os seus atributos seriam falhos. Se Deus não se irasse, ou se não houvesse a ira de Deus, Deus seria indiferente para com o pecado. Mostraria uma ausência de virtudes morais na pessoa de nosso Deus. Porque se assim fosse, irmãos, Deus aceitaria tolices, que nós sabemos que Ele não faz. Veja só, tese e antítese. Por Deus ser puro, na verdade, por Ele ser puro, necessariamente Ele precisa odiar o que é impuro. Quando nós entendemos que Deus trabalha dessa forma, sistema de tese e antítese, se Deus fala que, Ele diz assim que há é bom e santo, não há
é profano e é ruim. Os irmãos conseguem entender isso? Por isso ele pede sim, sim, não, não. Por isso ele não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. O amor de Cristo é descrito como aquele que excede todo o entendimento. De tão grande, de tão sublime, de tão excelso que é este amor. Ele ultrapassa Efésios capítulo 3, irmãos. Versículo 19. Amém? Efésios 3,9 diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Amém? Um amor que excede, ultrapassa a capacidade do homem entender. Está além da sua compreensão. Além da sua compreensão. Ele não consegue conceber, irmãos, na sua mente, a imensidão, o tamanho do amor de Deus. Ele não consegue conceber o tamanho do amor de Deus, de tão grande que é o amor de Jesus. Daniel fala a respeito dos 144, que vão passar e se salvar na tribulação e vão entrar no milênio. Este Jesus, que tem um amor que excede todo entendimento, no Apocalipse capítulo 6. Lembre-se, Jesus Cristo tem um amor que excede, ultrapassa, sobrepuja todo o entendimento do homem. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Amém? Acharam, irmãos? E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Você vê que é Cristo que está sentado sobre esse trono. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e do dia e da ira Peraí, ou ele é o amor que excede todo entendimento, ou ele é ira. Não, ele é os dois. Ele é os dois. A Bíblia fala de um rei no passado, o nome dele é Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho lá, mandaram chamar Daniel para ajudar ele. Um sonho não, ele viu um negócio acontecer lá, a gente vai ver o que é, uma escrevendo na parede, chamaram Daniel para ajudar ele. Uma das coisas que Daniel falou para ele foi o seguinte: Deus estava dizendo: pesado foste na balança e foste achado em falta. Isso me arrepia, irmãos. Com essas palavras, Deus, ele selou o destino de Beltesazar. Beltesazar foi o rei que escarneceu do Senhor, porque ele profanou os utensílios da casa do Senhor. Daniel capítulo 5. Versículo 1. Daniel 5:1. Amém? Azar, você está vendo para mim? Sim. Daniel capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos meus. E quando você enche a cara, nunca dá coisa boa, não é verdade? Não dá para o crente beber, irmãos. Vamos lá. Algumas pessoas, mas esses dias eu bebi, a gente pode beber vinho, não sei. Irmão, se o crente são, com 100% das suas faculdades mentais, já dá um trabalho para ser dirigido pelo Espírito Santo, já pensou ele chapado? Não dá. Versículo 2: havendo Beltesazar provado o vinho, bebeu, encheu a cara, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém,
para que bebessem neles o rei e os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. 3. Então trouxeram os vasos de ouro que era usado na casa do Senhor para adorar a Deus, para o ministério. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Perceba, irmãos, na mesma hora. Você consegue entender a seriedade de não se levar Deus a sério, de se brincar, se zombar, se escarnecer do Senhor? Versículo 5 diz: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escrevia defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio do rei. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O que aconteceu? O cara estava rindo, todo cheio de cachaça, o bacanal dele, se divertindo. A Bíblia diz que mudou-se o semblante do rei, na mesma hora. Diz que mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o quê? Turbaram. Ela vai dizer que chegou ao ponto, irmãos, que ele ficou assim, ó. Da minha época eu assisti o desenho do Scooby-Doo. Sempre que o Salsicha via um bicho feio, as perninhas dele faziam Foi o mesmo que aconteceu com este homem. Veja só. Na mesma hora apareceram, mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus ombros fez o quê? Relaxaram. Quem já assistiu Chaves? Acontece alguma coisa, fim, entorta tudo, cai tudo para baixo. Daí diz assim: se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro, de tanto medo, irmãos. Medo, temor do Senhor. Temor que nós não vemos na cristandade nos nossos dias. Versículo 27. Tekel, que é uma das palavras que estava escrito, e significa: pesado foste na balança e foste achado em falta. Versículo 30. Naquela noite, esse homem morreu. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Você pode achar que você está enganando Deus, fazendo as coisas que Ele não está vendo, brincando com Ele, brincando com a igreja dele, com a Bíblia dele, brincando de ser crente, enganando todo mundo. Não está. Não está. Quando a conta chegar, ela vai ser alta. A primeira manifestação da ira de Deus na terra, da sua santa ira, foi quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus se irou? Irmãos, contente que Ele não ficou. Tanto foi a tamanha ira de Deus, que você enxerga essa ira nas penalidades impostas ao casal, e que acabou afetando toda a raça humana, teve efeito sobre toda a natureza, não é? Cardos, espinhos, abrolhos e tudo mais. A morte fez parte desse pacote de medidas de Deus, que tem o fim de nos fazer lembrar sempre das terríveis consequências do pecado. Pecado é errar o alvo, mas pecado é brincar com Deus. Entre os anjos, o castigo não foi menos severo. Quando os anjos se rebelaram ao Senhor, contra o Senhor, o que Ele fez? Foram expulsos, lançados. Estão presos em cadeias eternas, irmãos.
2 Pedro capítulo 2, versículo 4, diz que não perdoou os anjos, né, que pecaram. Abram lá. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda Pedro 2,4 diz: porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o... Conclusão: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. A gente vê diversas passagens da manifestação da ira de Deus, irmãos. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, tudo foi consumido pelo fogo. O pecado de Sodoma e Gomorra tem subido até a minha presença. Nós vemos a intolerância, vamos dizer assim, divina diante daqueles homens que zombaram de Deus no deserto, que zombaram do Senhor, irmãos, não levaram Deus a sério. Moisés subiu, demorou para voltar, eles tinham feito bezerro de ouro, estavam se prostituindo. Deus falou assim: vocês arrancam a espada da sua coxa e vocês mesmos matem todos eles. Deus havia dito aqui no povo: essa terra é de vocês, eu sou Deus e eu estou dando para vocês. Eu tirei vocês com mão forte do Egito, com a mão de ferro eu dou para vocês. Daí foi os espias, olharam a terra, quando voltaram falaram: não dá, homem gigante, somos como gafanhoto aos seus olhos, são homens de guerra. Deus não perguntou a opinião deles, o que eles achavam. Era uma determinação de Deus, era uma promessa do Senhor já dada a Abraão. O que ele falou? De 28 anos para baixo vai morrer todo mundo, ninguém vai entrar. Os irmãos conseguem entender a seriedade quando o assunto é lidar com o Senhor e com as coisas do Senhor? Não há lugar para sentimentalismo, partidarismo, preferências, negociações, concessões. Não dá para abrir precedentes. Quando Jeremias falava ao povo, tarefa difícil daquele homem, irmãos, quando ele falava, Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 25, versículo número 11. Abram aqui, e depois abram Isaías 39. Jeremias 11, depois vá até Isaías 39, um pouco para trás. Jeremias 11, Isaías 39. Amém? Jeremias capítulo 25, verso 11 diz assim: é a palavra de Jeremias que Deus mandou trazer ao povo, alertando e falando com o povo. Diz assim: eis que virão dias em que tudo que houver em casa Estou achando aqui que não é 25, 11 não, eu achei que fosse 11, irmãos, minutinho só.
Bom, enfim, ele está falando aqui da questão do cativeiro. Isaías vai falar bem, Isaías 39:6. Isaías 39:6 diz assim, perdão, é 39:6 mesmo. Desculpa, irmãos, diz assim, amém? Isaías 39:6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Por conta da desobediência do povo, da idolatria do povo, de Deus não, o povo não está levando Deus a sério, Deus fala assim: vocês vão sofrer a minha ira. E é interessante que essa profecia se cumpriu literalmente, irmãos, por Israel. Zombar de Deus, escarnecer de Deus, não levar Deus a sério, por se corromperem, este povo foi levado cativo. O norte, 722 a.C., pelos assírios. Jerusalém, 588 a.C., pela Babilônia. Foram levados cativos no 3º século, né? Os gregos levaram para Alexandria. No ano 70, Roma acabou com tudo, irmãos. A indiferença, a brincadeira, o não levar Deus a sério na vida de Judá, chegou ao ponto para com Deus que não havia mais possibilidade de recuperação. A nação de Israel ultrapassou a linha vermelha dos limites do Senhor. Vocês são conhecedores da vontade do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. Deve haver um cuidado redobrado para que você não ultrapasse esta linha. Eles ultrapassaram a linha vermelha da tolerância de Deus, a partir da qual eles ficaram sujeitos ao julgamento e à ira divina. Eu diria que o cativeiro dos judeus, ele pode ser um exemplo para nós, e também os atos de calamidade lá de Jerusalém, da tamanha irresponsabilidade, eu diria, que é não levar o Senhor a sério, brincar com o Senhor. Muitas das profecias davam conta de que haveria no meio do povo de Israel, por conta deles estarem dessa maneira, não levando Deus a sério, zombando, escarnecendo o Senhor, se voltando para aquilo que Deus não permitia, desobedecendo a Deus. Ele falou assim: vai chegar um ponto que vai haver no meio de vocês canibalismo. É uma coisa horrível isso, não é? É uma coisa assim horrorosa de se dizer. Ele falou assim: vai chegar um ponto em que as mães vão comer os filhos. Deus fala assim: a fome vai chegar a tal ponto que vocês vão comer a sola do sapato de vocês. Só que quando isso foi dito, ninguém acreditou, ninguém deu crédito, ninguém se moveu, como hoje também não dão, irmãos. O povo continuou deitando, enrolando nos seus achismos, nas suas conjecturas, nos seus carnavais, nos seus bacanais, nas suas feitiçarias, as suas sensualidades, escarnecendo do Senhor. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Jeremias foi o único profeta do Velho Testamento que presenciou tudo isso, irmãos. Ele foi testemunha ocular da manifestação da ira de Deus na vida daquele povo e da tragédia que se abateu, pelo menos em Jerusalém,
Pelo menos ali, em Jerusalém, no ano 586 a.C., quando tudo isso, na verdade, aconteceu. Lamentações, capítulo 4. Wanda? Lamentações, capítulo 4. Versículo de número 9, vamos começar aqui, diz assim, ó, está falando a respeito do cerco que aconteceu lá em Jerusalém. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente, por falta dos frutos do campo. Versículo 10, perceba, as mãos das mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Enquanto Jerusalém era destruída, as mulheres comiam seus filhos. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião e consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário, o inimigo, pelas portas de Jerusalém, porque ela era muito fortificada. Eles não acreditaram, não creram que entraram, mas Deus disse que havia acontecido e aconteceu, na verdade. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, está dizendo aqui. Ele derramou o ardor da sua ira. E é interessante que passado mais ou menos 400 anos das lágrimas de Elias por causa de Jerusalém, nós vemos quem? Entrando e chorando por causa de Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes quis eu, como o pintinho ajunta, a galinha dos pintinhos das suas asas, quis eu ajuntar a vocês, mas vocês não? Continuou a mesma contundência no erro, irmãos. Infelizmente, um choro que foi lamento, foi pranto, foi soluço por conta daquele povo. Jesus chorando por aquele povo, sabendo o que iria acontecer. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias, hoje as pessoas só glorificam a Deus depois de uma tormenta, depois de experimentar um pouco da ira do Senhor. Como diz o linguajar popular, às vezes precisam comer o pão que o diabo amassou com o rabo, para que possam dar crédito, para que possam entender, sentir o peso da ira, do castigo divino. Só depois, parece que a pessoa precisa descer a olaria do Senhor, ser quebrado, desmontado e montado de novo, para que ele possa levar Deus a sério. Aprendam a se humilhar diante do Criador. Gálatas capítulo 6, senão a gente vai se estender muito. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, está assim, mais do que claro a advertência para nós aqui. Está de fácil entendimento. Essa advertência do Senhor será fielmente cumprida na vida daqueles que zombam do Senhor, que não levam o Senhor a sério. Elas serão cumpridas como cumpridas foram as anteriores.
que nós vimos aqui, a gente citou algumas, a gente for ver, tem muita coisa, irmãos. Você não deve zombar de Deus, fazer descaso das coisas do Senhor, das suas coisas santas, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. É preciso que você leve Deus a sério. Você precisa levar Deus a sério em seu viver. É interessante porque muitas vezes até o ímpio reconhece a realidade da justiça de Deus, mas muitas vezes o cristão não enxerga. Lembra do ladrão na cruz? Um Deus falou assim, nós justamente estamos aqui e vamos morrer porque a gente merece isso. Mas muitas vezes o cristão não consegue enxergar, irmãos. Infelizmente, estão tão cegos. Não erre. Eu não deixo de pensar que, apesar de tudo, é um aviso de amor. Não erre. Deus não vai se deixar escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Que todos nós aqui possamos levar Deus a sério. Quando eu falo levar Deus a sério, irmãos, é claro que eu estou falando, isso é abrangente, é levar todas as coisas concernentes ao Senhor a sério. Tudo aquilo que envolve o Senhor a sério. Não brincar com o Senhor, né? Que todos possamos realmente levar o Senhor a sério. Não brincarmos com o Senhor. E sabedores disso, levando Deus a sério, plantar coisas boas. Vida de justiça, santidade, consagração, dedicação, trabalho, voluntariedade. Deus é bom? Claro que Deus é bom. É misericordioso? Claro que é misericordioso. Se não fosse, onde estaríamos nós agora? Que Deus possa nos abençoar, né? Possamos sempre e constantemente repensar a nossa vida, o nosso serviço prestado a Deus, repensar o conhecimento de Deus nas nossas vidas, repensar como isso influencia a nossa vida de uma maneira geral. Amém? Deus abençoe os irmãos. Manuel?